Você já se perguntou o que acontece quando o Banco Central vende dólares no mercado? Essa atuação aparentemente simples tem implicações profundas na liquidez da economia, na inflação e no valor do real. É uma ação e um instrumento necessário do Banco Central, mas é importante lembrar que essas intervenções sem planejamentos podem levar a situações de alto custo econômico. Para entender melhor, vamos explorar aqui um pouco as consequências dessa estratégia e como ela pode se transformar no que chamamos de uma vitória de Pirro no mercado financeiro. Pirro, rei de Épiro, enfrentou os romanos no ano de 279 a.C. na Batalha de Ascolo. Apesar de sair vitorioso, o exército de Pirro sofreu tantas baixas que ele teria dito: mais uma vitória como essa, estaremos arruinados. Esse episódio dá origem à expressão vitória de Pirro, que representa conquistas imediatas com custos tão altos que comprometem o futuro. No mercado financeiro, isso acontece quando intervenções resolvem problemas momentâneos, mas criam desafios estruturais ainda maiores. Quando o Banco Central percebe que o dólar está subindo demais, ele pode intervir no nosso mercado. Nosso câmbio é flutuante sujo, onde o Banco Central ele pode intervir se houver falta de liquidez pontual em alguma das pontas. E isso é feito via vários instrumentos, tanto como swaps, leilões de linha ou leilões à vista, vendendo dólares das reservas internacionais em troca de reais. Essas medidas real ou sinteticamente, elas aumentam a oferta de dólares, reduzindo momentaneamente a pressão cambial. Porém, vamos focar aqui nesse último, onde há alterações das reservas, pois aqui é que está o detalhe. Esses reais que o Banco Central recebe nas operações, eles não ficam guardados. Eles entram no sistema financeiro, aumentando a liquidez da economia. Isso significa mais dinheiro em circulação. Essa intervenção parece eficaz no curto prazo, porque ela estabiliza o dólar e dá alívio ao mercado, mas o problema real, se for estrutural, está apenas começando. Quando o problema é estrutural e diz respeito ao desequilíbrio do tripé macroeconômico e o Banco Central reage, faz essas intervenções frequentes e volumosas, isso recorre a algumas consequências. Vamos entender como. Mais reais em circulação podem gerar excesso de liquidez, ou seja, há mais dinheiro do que produtos e serviços disponíveis. Resultado disso, inflação. O excesso da moeda no mercado pressiona os preços, reduzindo o poder de compra e agravando cada vez mais a desvalorização do real. Com cada intervenção, as reservas internacionais do país diminuem, reduzindo ainda mais o colchão de segurança contra crises externas. Menos reservas significa maior vulnerabilidade contra choques econômicos globais. Isso pode acarretar numa falta de credibilidade no país, pois os investidores percebem que está havendo uma fragilidade das contas externas e uma falta de planejamento estrutural. Isso aumenta o risco país, elevando o custo do financiamento para o governo e empresas, sem contar que esse risco país ele entra na fórmula de precificação dos derivativos do nosso mercado, como o cupom cambial, por exemplo, que consequentemente afetam o câmbio, falando exclusivamente de dólar futuro e curva futura. No final, sem resolver problemas estruturais como ajuste fiscal ou políticas monetárias adequadas, a economia segue um ciclo onde o real vai perdendo valor não apenas com relação ao dólar, mas também frente a bens e serviços e outras moedas. Ou seja, o real segue perdendo valor com relação a ele mesmo. Mas como esse problema estrutural do Banco Central e a vitória de Pirro se conectam? A venda de dólares no mercado ela pode ser comparada à vitória de Pirro. Ela resolve a pressão cambial no curto prazo, mas é a custo de redução de reservas, aumento de liquidez e também perda de confiança no mercado, principalmente se a questão não for apenas pontual, como desequilíbrio entre oferta e demanda periodicamente. Isso pode alterar o sistema de precificação do nosso câmbio, que pode passar de flutuante sujo, quando tem oferta e demanda, mas com intervenções pontuais, para manipulado. Vide China. Por exemplo, imagine que o Banco Central ele vende dólares para segurar o câmbio. O real se valoriza temporariamente, mas sem resolver o problema estrutural, como o descontrole fiscal e a alta da dívida pública, a pressão sobre o câmbio ela sempre volta. E aí o ciclo se repete, porém, agora com menos reservas, maior vulnerabilidade e cada vez menos credibilidade entre os agentes de mercado. E é aqui que a gente percebe o paralelo com Pirro. Cada vitória nas intervenções do câmbio se transforma em um custo estrutural mais alto e, no médio prazo, mais inflação, menos reservas e um real cada vez mais fraco e a amplitude das dificuldades macroeconômicas domésticas. Portanto, a atuação do Banco Central ela precisa ser criteriosa e estratégica. Queimar reservas sem um plano claro de ajuste fiscal ou controle de liquidez é como vencer uma batalha e perder a guerra. A história nos mostra que intervenções superficiais criam problemas profundos no longo prazo. Se você gostou dessa explicação e quer entender um pouquinho mais como o mercado funciona de uma forma simplificada e real, curte esse vídeo e compartilhe com quem você acha que interessa esses assuntos. Também não deixe de comentar suas visões aqui embaixo. Até mais.